Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja com todas nós. Amém? Que esta manhã possa ser abençoada e que nós venhamos ter uma lição, um estudo agradável na presença de Deus. Nós estamos falando durante essa semana sobre o tema valorizando a nossa oportunidade. Nós estamos vendo vários exemplos dentro da Bíblia sobre oportunidades de aceitar o amor de Jesus, de aceitar as suas bênçãos. Então nós já vimos aqui a oportunidade que Deus deu aos judeus, aos israelitas, a oportunidade que Deus deu a Esaú. E agora, lá no quarto tópico, nós vamos falar sobre a oportunidade que Deus deu a Faraó. Você deve conhecer muito bem essa história sobre a saída do povo, dos hebreus do Egito. E Moisés ele fez um grande trabalho direcionado por Deus para tirar o povo hebreu do Egito. E Deus usou poderosamente. Você conhece muito bem essa história. Mas vamos enfatizar um pouquinho sobre a oportunidade que Deus deu a Faraó de reconhecer a Deus como seu Salvador e o que ele fez com essa oportunidade. Então a pergunta diz assim: como todos devem observar o perigo da atitude de Faraó quando Moisés apresentou a ele o mandamento? Tem que cortar essa parte da pergunta por causa da moto. Vamos lá. Como todos devem observar o perigo da atitude de Faraó quando Moisés apresentou a ele o mandamento divino para libertar Israel da escravidão? Então Moisés apresentou a Faraó o que Deus mandou ele apresentar. Então Moisés disse que para Faraó, para deixar o povo ir, para oferecer sacrifício ao Senhor. E lá em Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim: E depois foram Moisés e Arão contando a história. E disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Deus estava mostrando aqui para Faraó quem ele era. E ele não se permitiu reconhecer a voz de Deus. Ele não se permitiu reconhecer a Deus. Ele rejeitou a Deus nesse momento. E como que isso aconteceu? Aconteceram as pragas, né, que você sabe muito bem. E cada vez que acontecia, era um sofrimento tão grande. Por que será que Faraó não permitia? Foi necessário acontecer 10 pragas para que eles saíssem dali? Então nós vamos ver o que aconteceu aqui na segunda pergunta, pergunta B. Porque o coração de Faraó se endurecia cada vez mais. Olha que interessante. Ao invés de amolecer por conta das pragas, né, das circunstâncias que estavam acontecendo, por que o coração dele endurecia cada vez mais? Então, aqui fala que Deus, ele dava oportunidades a Faraó a cada praga, a cada pedido que Moisés fazia. Há muitas coisas que aconteciam. Só que quanto mais ele rejeitava a voz de Deus, o pedido ou as evidências que ele estava presenciando, mais o coração dele se endurecia. E por que isso acontecia ao invés de amolecer? Olha o que a nota diz. Nenhum poder sobrenatural atuou para endurecer o coração do rei. Ou seja, Deus não faz isso, são escolhas que fazemos. Aqui, num pedacinho anterior, fala que Deus não destrói ninguém. Todo aquele que é destruído terá destruído a si mesmo. É uma escolha. Todo aquele que abafa as admoestações da consciência está plantando sementes de incredulidade. E elas produzirão uma colheita certa. E aí, olha só, não aconteceu nenhum poder sobrenatural no coração do rei, no coração de Faraó. Deus deu a evidência mais notável do poder divino a Faraó. Mas o monarca
obstinadamente recusou-se a prestar atenção à luz. Cada demonstração de poder infinito que era rejeitado por ele o tornava ainda mais decidido na rebelião. As sementes de rebeldia que ele plantou ao rejeitar o primeiro milagre produziram uma colheita. Então, quando nós rejeitamos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela se torna cada vez mais distante de nós, cada vez mais difícil de ouvirmos. É por isso que nos distanciamos com facilidade do amor de Jesus. Foi assim que aconteceu com o Faraó. E a gente acha que isso não vai acontecer conosco. Mas Deus nos mostra diariamente, a começar pelos estudos da nossa lição todos os dias. Ele nos mostra as oportunidades que estamos tendo, oportunidade de comunhão, real comunhão. Eu tenho estudado, eu tenho buscado uma real comunhão com Deus, uma experiência íntima com Deus. E é isso que vai me fazer estar mais próxima de Deus. Agora, se cada dia eu rejeito essa experiência, eu rejeito uma oportunidade, eu me tornarei mais distante de Deus. E como isso acontece na minha vida prática? Quando eu me permito ficar impaciente, quando em uma situação de estresse, eu poderia respirar, me retirar e conversar com meu Deus. E voltar de outra forma para solucionar a situação. Ou quando eu ouço aquela voz: hoje é dia de culto, vamos à igreja. E aí eu falo: ah não, tá chovendo. Aí eu não vou. Ah não, hoje eu não tô disposta. Aí eu não vou. Ou quando N situações acontecem e eu rejeito. Tá na hora de fazer o meu culto da manhã, minha devocional e... ai, mas eu tenho que fazer isso primeiro. Eu acabo fazendo aquilo e não dá mais tempo, eu não faço mais. Dificilmente eu consigo retomar. Então tudo isso é não ouvir a voz de Deus. E cada vez ela ficará mais distante. Então se você não tem feito a sua meditação de manhã, é porque em algum momento você deixou de fazer a primeira vez. E aí depois foi mais fácil de não fazer as outras vezes. Se algum momento você deixou de orar, se você não tem orado com mais frequência como antes, é porque em algum momento você deixou de orar. E aí isso não te incomoda mais. Se algum momento você deixou de ajudar alguém, as pessoas que você encontra precisando de ajuda, você não tem a mesma sensibilidade por elas. E isso vai acontecendo com N coisas da nossa vida. Que possamos refletir nisso e que venhamos aproveitar as oportunidades que estamos tendo. Deus abençoe você, seu dia e a sua vida. Um abraço, fique com Deus. Amanhã nos encontraremos para estudarmos o 5º tópico. Até lá.